Gente, futebol, um festival de memes, de gozações, de zoeiras nas redes sociais. Não tem como o torcedor do Corinthians esquecer a eliminação na Libertadores. Não tem como o torcedor do Corinthians esquecer do Guarani, que é o líder, o Guarani de Campinas, não o Guarani do Paraguai, o Guarani Campineiro, é o líder do grupo do Corinthians no Campeonato Paulista. Claro que um dia seguinte, ou day after, muito difícil para o Corinthians, para a torcida do Corinthians e para os jogadores também. Por aqui a gente ficou de olho nos semblantes, né, para perceber como é que estavam os atletas, mas dentre os titulares, assim, os jogadores que começaram a partida contra o Guarani, só vieram para a parte externa aqui do CT o goleiro Cássio e também o garoto Pedrinho. Então a gente ficou muito focado ali para ver como o Pedrinho se comportava, aparentemente muito disposto, cheio de vontade de mostrar serviço na atividade, mas vai ser todo um processo para o Pedrinho recuperar o fato de ter sido um dos protagonistas de mais uma eliminação do Corinthians na Libertadores. E vocês estavam destacando aí vários feitos, várias possibilidades, né? Seria a primeira vez que o Corinthians, na fase de grupos da Libertadores, os 4 grandes paulistas poderiam participar. E tem vários dados que chamam a atenção, na verdade, mas um que circulou muito hoje são as eliminações do Corinthians na Libertadores, né? Os times que foram os maiores algozes do Corinthians na competição continental. 2 vezes o Corinthians foi eliminado para o Boca Juniors na Libertadores, 2 vezes pelo Palmeiras, 2 vezes pelo River Plate, até aí são gigantes do nosso continente, né? Mas agora o Guarani também entrou para esse seleto grupo de times que eliminaram 2 vezes o Corinthians na principal competição continental. Dito isso, tentando virar a página ou projetando o Corinthians daqui para frente, uma informação que pode servir de algum alento para a fiel torcida é que alguns reforços devem pintar na área à disposição do técnico Thiago Nunes nos próximos dias ou no máximo nas próximas semanas. Vindo de fora, nos bastidores, o que está rolando é que o Corinthians está muito próximo de acertar uma negociação com o volante Ederson, de 20 anos, que defendeu o Cruzeiro na temporada passada. Todo mundo sabe da situação para lá de delicada do time mineiro, né, com o rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, com sérias restrições orçamentárias. E o Ederson acertou a rescisão de contrato dele com o time celeste e deve assinar com o Corinthians nos próximos dias um reforço ali para o setor de meio campo, um volante, pode fazer a função de primeiro volante ou até mesmo de segundo volante. Esse é um reforço que viria de fora. E aqui no próprio plantel, alguns jogadores que estavam machucados já estão em processo de transição física, que é aquele momento que os jogadores estão em algum momento no departamento médico do clube, em outro momento vem a campo para trabalhar com preparadores físicos ou até para realizar trabalhos com bola. Quem são esses jogadores? O Danilo Avelar, o Léo Santos e o Ramiro. O Ramiro que estava bem encaixado nesse time, até sofreu uma lesão no joelho. Ainda mais 2 semanas devem ser necessárias para o retorno do Ramiro, mas é algo que o Corinthians, o técnico Thiago Nunes, certamente já está projetando para daqui para frente. Além desses 3 caras que estão voltando de lesões, tem o caso do Johnny Gonçalves, né? Um cara que foi contratado recentemente, já foi anunciado oficialmente também pelo Corinthians nas redes sociais, mas ainda não foi apresentado, ainda não vestiu a camisa do Corinthians na sala de entrevistas coletivas, não respondeu às perguntas dos jornalistas. Isso pode até acontecer nesta sexta-feira. E o Johnny Gonçalves também não teve o nome dele publicado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, e se isso acontecer até o final de amanhã, até o final de sexta-feira, são grandes as chances do Johnny Gonçalves já estrear pelo Corinthians no sábado às 7 horas da noite, clássico majestoso, São Paulo e Corinthians no estádio do Morumbi. Até mesmo, por que ele estrearia? Até mesmo por conta do desgaste de alguns jogadores de lado de campo, né? O Pedrinho voltou recentemente do pré-olímpico na Colômbia, um cara jovem consegue se recuperar rápido, mas tem Luan, tem Wagner Love que estão bastante desgastados, então é grande a possibilidade, se o Johnny Gonçalves tiver a situação dele toda regulamentada, regularizada, o Johnny Gonçalves pode estrear no Morumbi. No mais, é difícil a gente fazer um esboço de escalação ainda hoje, falta o treino, que aí os jogadores vão estar mais disponíveis para o Thiago Nunes, o treino desta sexta-feira, e aí a gente deve ter alguma ideia do que o Thiago Nunes vai colocar em campo para esse jogo duro, jogo pegado,
complicado, uma parada difícil para o Corinthians logo depois de uma eliminação na Libertadores. A gente sabe que clássico é um campeonato à parte que pode definir os rumos do time ou definir o panorama, o ambiente do time para o bem ou para o mal. Então o Thiago Nunes tem dias muito importantes, pouco tempo, né? Um dia muito importante, sexta-feira, para preparar o time para encarar o São Paulo. Treinamento na tarde desta sexta, possivelmente com a apresentação do Johnny Gonçalves, Leandro Quesada e amigos do Expediente Futebol. O André, uma questão com você, até para a gente analisar aqui na bancada. Em 2011, o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, né? Eu estava lá em Ibagui acompanhando esse jogo. Foi o último jogo do Ronaldo com a camisa do Corinthians. O Roberto Carlos jogou a primeira partida e depois saiu, né? Porque houve uma pressão da torcida e tal. E aí o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, virou motivo de chacota, a gente lembra. E logo depois da partida, o André Sanches, presidente do Corinthians, sai e a pergunta que foi feita, né? Tite fica ou não fica? E ele garantiu o Tite, né? Muita gente queria que o Tite fosse demitido. Dessa vez não teve esse movimento porque é início de trabalho e o André já havia falado sobre isso, já havia cantado, não é, o que ia acontecer, que a mudança de comando não seria feita apesar dessa eliminação. Então, o Thiago Nunes parece seguro no cargo. Então, a pergunta para você, está seguro mesmo? Tá seguro sim no cargo. A gente conversou com o André Sanches, a nossa reportagem conversou com o André Sanches ontem na saída do estádio em Itaquera. Surpreendentemente, o André Sanches até que estava bastante tranquilo ali nas entrevistas, bastante ponderado. Diz que entende que é um processo de reformulação, de filosofia, de mentalidade dos jogadores, né? Aquela mentalidade de jogo reativo ficou para trás quando o time era comandado pelo Fábio Carille. Agora com o Thiago Nunes é outra proposta de jogo, isso demanda algum tempo, só que os resultados têm que acompanhar pelo menos minimamente o processo de reformulação. A eliminação foi compreendida ontem pela torcida do Corinthians, pelo menos por grande parte da torcida do Corinthians, que aplaudiu o time depois do jogo encerrado lá em Itaquera. Essa eliminação foi compreendida porque o time jogou bem, criou oportunidades de gol, teve também as polêmicas de arbitragem e isso atenuou um pouco a parada. Agora, digamos que o cenário seja muito ruim daqui para frente. No clássico contra o São Paulo, uma derrota, depende também da maneira que o Corinthians for derrotado. As coisas vão se acumulando e vão se agravando, e a paciência do torcedor vai diminuindo, e aí o André Sanches vai se sentindo cada vez mais pressionado para manter ou não o Thiago Nunes no comando da equipe. Mas pelo tom do que disse o André Sanches, até pelo histórico do Andrés de dificilmente demitir treinadores, o Thiago Nunes ainda tem um bom tempo para tentar recuperar o time com relação aos resultados, né? Colocar o time nos trilhos, buscar um bom resultado contra o São Paulo, buscar uma recuperação no Campeonato Paulista. Tem um bom tempo o Thiago Nunes para implementar suas ideias antes de mais turbulência, antes de alguma cobrança mais contundente do André Sanches ou até por parte dos torcedores. Quesada. Valeu, André. A leitura de quem... Sim, claro, por favor. O André, o senhor Mani, tudo bem? Boa tarde para você. Eu até fiz um comentário ontem no Central Fox e tornei a dizer isso no rádio. Hoje, eu acho que se houver oportunidade, não sei se alguém fez a pergunta, e se fez, é isso que eu gostaria de saber, o que disse o Thiago Nunes. Porque quando ele chegou ao Corinthians, ele deu lá as razões dele de não assumir o Corinthians naquele momento, ele precisava de um descanso, que vinha de uma atividade longa no Atlético Paranaense, o Corinthians tinha lá o Diego Coelho dirigindo o time, e ele não queria atrapalhar, etc e tal, blá, blá, blá. Ontem, na entrevista, ele falou o seguinte, são apenas 9 jogos. Aí muita gente está dizendo o seguinte, se ele tivesse assumido naquela época que foi contratado, seriam mais 8, seriam 17 ao invés de 9. Eu acho que ele fez certo, mas eu acho que nesse momento cabe a pergunta de novo a ele. É isso que eu estou te perguntando, foi feita essa pergunta para ele ontem, ou nos últimos dias, se ele se arrepende de não ter assumido o Corinthians anteriormente? Não foi feita essa pergunta de ontem para hoje, pelo menos na entrevista coletiva não foi feita essa pergunta não. O que foi feita foi, essa pergunta chegou a ser feita no começo de temporada, de novo tocaram no assunto da decisão dele de não assumir o time no ano passado. Ele chegou a dizer em algum momento ali que também não imaginava que o time não se classificaria direto para a fase de grupos da Libertadores, né? Ele tinha tomado uma decisão pessoal, sem ter um comprometimento com o que o Corinthians faria ainda no final do ano passado, se classificaria para a fase anterior à fase de grupos, ou se direto acessaria a fase de grupos. Então ele
tomou a decisão pessoal e ficou no aguardo. E disse que deu a entender até numa declaração anterior, de algumas semanas, que se ele imaginasse que o Corinthians não fosse se classificar para a fase de grupos, ele até poderia cogitar a situação de assumir o Corinthians no ano passado, porque hoje, nessa temporada 2020, a preparação teria que ser toda acelerada justamente para o Corinthians estar tinindo já no dia 5 de fevereiro. Então ele deu a entender isso, de que se soubesse que teria essa segunda fase da Libertadores, ele poderia cogitar assumir o time antes. Mas de ontem para hoje essa pergunta não foi feita mais uma vez para o Thiago Nunes. Mas é algo que certamente deve estar martelando na cabeça dele, né? Porque as ideias ainda estão muito cruas, os jogadores ainda estão buscando uma formatação tática. Um exemplo claro disso, Sormani e amigos do Expediente Futebol, é que ontem ele colocou em campo no jogo mais importante do Corinthians no ano, né? Até agora o ano está começando, mas é um jogo que definiu os rumos da equipe, projetando os objetivos na temporada 2020. E o time que ele colocou em campo foi um time que fez apenas um único treinamento. Os vários treinos aqui são fechados, mas o que a gente entende é que ele fez apenas um treinamento, que foi na véspera, na terça-feira, fazendo um esquema ali parecido com um 4-4-2, às vezes um 4-2-3-1, mas dando liberdade para dois atacantes formarem uma dupla e incomodarem a zaga adversária, né? Colocando o Wagner Love e o Bocelli. E essa dupla se mostrou bastante interessante, foi bem no jogo, e ele não testou essa dupla antes nos outros jogos nessa temporada, nos outros 8 jogos. Então você vê que realmente a preparação foi acelerada, ele está buscando um time ideal, e talvez, se tivesse assumido o ano passado, ele já teria essa ideia mais fresca na cabeça, já teria botado esses dois atacantes para trabalharem juntos, e só colocou em campo no jogo mais importante, que o Corinthians saiu eliminado. Valeu, André. Um abraço para você. Boas informações do Corinthians. André Cavalcante não deixa escapar nenhuma. Bom, a gente falou sobre isso no ano passado, né? Por exemplo, se tivesse aproveitado a reta final, poderia ter trabalhado essa dupla aí, Wagner Love e Bocelli. Até para entender que os dois não são mais garotos. E aí, de repente, faltando 20, 25 minutos, você tira um, o outro, muda a forma de jogar, coloca um garoto, coloca um Janderson, um Everaldo, mais velocidade. Enfim, agora também não adianta... mas teve muita gente que defendeu na mídia que o Thiago Nunes e o Corinthians estavam certos. Eu defendi. Muita gente acho que ele aqui fez não, certo. tá certo. Só uma observação, eu fui contrário. Eu acho que ele deveria Também ter fui assumido. contra. Acho que agora depois do resultado da eliminação, tem gente mudando de... Não é meu caso. Trocando de barco aí, Não é, por exemplo, o meu caso. Eu acho que ele não devia ter assumido e acho que ele fez certo. Mas eu acho que essa pergunta também deveria ser feita ao Andrés. Ele, como presidente do Corinthians, não. Você vai assumir. Como não? Mas eu tenho a resposta. Eu perguntei isso para o Andrés. E ele? Foi numa conversa por telefone. Hoje? Não, será que ele não se arrepende? Então, mas ele se arrepende de não ter demitido o Carilli antes de ter demitido o Carilli, entendeu? E ele falou isso para mim também. Porque aquela história de... O Andrés pode ter vários defeitos, mas ele não vai tirar o técnico. Tanto que o maior acerto da carreira de um clube que ele podia ter, dele no clube, foi ter mantido o Tite, que foi um vitorioso. Ele poderia ter demitido o Tite ali depois do Tolima. Mas ele acha que demorou para demitir o Carilli. E aí eu perguntei, mas por que o Thiago Nunes não assume? Ele poderia ter assumido num clássico contra um Palmeiras, lembra? Ele foi contratado 7 de novembro. Era o Palmeiras no primeiro jogo, lembra? Foi o jogo. Exatamente. No Pacaembu. Num sábado, né? Ele poderia... Né? Gol do Michel Macedo, O Palmeiras. É claro que ele vinha de um desgaste. É claro que ele não queria assumir a responsabilidade, a obrigação, né, de levar o Corinthians à Libertadores de forma direta, porque, na verdade, não foi o Corinthians que chegou à Libertadores, foi a Libertadores que chegou ao Corinthians graças ao Flamengo campeão da Libertadores e o Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil, que estavam, né, no grupo, no pelotão de elite ali do Campeonato Brasileiro. Mas implementar a sua forma de trabalho, a sua forma de jogo, podia ir o Diego Coelho à beira do campo, para que os resultados não atrapalhassem o início de trabalho do Thiago Nunes. Mas implementar a sua forma, porque hoje a gente não estaria falando disso. Todo mundo sabe que o calendário brasileiro é apertado. E este ano, ainda mais apertado, porque os estaduais e a Libertadores, elas foram antecipadas, porque nós vamos ter Copa América e Olimpíadas. Períodos em que esses campeonatos estarão terminados ou parados. Então, assim, implementar a sua filosofia era fundamental.
Porque hoje, de fato, o Corinthians joga completamente diferente do que jogava com o Carille. E talvez por isso o conformismo, né? Por isso os torcedores estejam tranquilos. Porque hoje é um time que ataca, é um time que propõe o jogo, que cria oportunidade. Ontem com a menos fez isso, né? O resultado é péssimo. Prejuízo financeiro ainda maior, né? Porque você projeta, o Corinthians projetava chegar pelo menos até a oitava de final. E pelo que eu li aí, arrecadaria cerca de 29 milhões de reais. Então é um prejuízo enorme. Daqui a pouco a gente tem arte aí. E o pior, você fica limitado, não tem uma competição internacional. Só vai ter o Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro. E um torneio internacional.